Olá, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Recentemente, o membro da organização sectária Adventista do Sétimo Dia e também arqueólogo, o senhor Rodrigo Silva, esteve num canal de entrevista, que é a Musical FM, onde o pastor César Cavalcante estava ali dirigindo aquela entrevista. E aí eu tenho recebido aqui inúmeros recortes para eu comentar, até me disseram que ele me citou e eu vi depois a entrevista, não tive tempo de ver ao vivo, mas estou agora reassistindo toda a entrevista, e aos poucos aqui a gente vai dando as respostas. Quero deixar bem claro que eu sempre estive pronto a discutir religião com qualquer líder de seita. Agora, uma coisa que eu tenho como princípio: existe uma diferença muito grande entre o membro da seita e o religioso líder da organização. Imaginar que certas pessoas, por você vencê-las no argumento, elas irão se converter, é bem difícil. Imagine você conversar com o Papa, explicando para ele que idolatria é pecado, que você mostrar 20, 30 textos contra a idolatria, o Papa vai se converter, vai entregar a sua coroa, a sua mitra, e vai dizer que não aceita mais a idolatria, que está saindo do catolicismo. É praticamente impossível esse tipo de coisa acontecer com o líder da seita, que tem poder, que tem dinheiro, que tem fama, que tem influência. Ah, pastor, então para que você debateria com o líder de seita? Para tentar ganhar os adeptos daquela organização, certo? Não existe jeito. Não adianta me aproximar do Papa, que eu não vou ganhar católicos para Cristo. De jeito nenhum. Não adianta me aproximar do Rodrigo Silva, do Sérgio Monteiro, do Leandro Quadros, que eu não é me aproximando deles que eu vou ganhar essas almas para Cristo. Muito pelo contrário. Eu sei que o Dr. Luiz Saião não acredita nisso, mas se ele estiver me ouvindo, eu tenho aqui, viu, Dr. Luiz Saião, um monte de ex-adventistas tristes com o senhor pela sua aproximação com os adventistas. Porque eles que saíram de lá, que viveram a ilusão, que viveram o engodo, né? Então, eles não, na cabeça deles, não aceitam esse tipo de aproximação. Porque eles sabem que isso é engodo, é mentira. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque lá na entrevista do senhor Rodrigo Silva, ele disse que está disposto a um diálogo. Não, diálogo não. Eu estou à disposição para um debate teológico entre duas pessoas diametralmente e visceralmente antagônicas. Tá certo? E eu vou falar a verdade. Se ele aceitar o debate, se o pastor César conseguir organizar o debate, e eu for para esse debate, eu vou conversar e vou dizer a verdade. Porque nunca você vai encontrar um debate onde o Rodrigo Silva foi confrontado. Ele só vai em coisas que ele está muito confortável para aquela questão. Alguém outro dia questionou comigo aqui: pastor, por que o senhor não vai lá na Arena Apologética? Eu até falei pro pastor Elton, que eu não vou porque as pessoas que vão lá não representam a organização. Eu não vou debater com gente que inventa uma religião da cabeça dele e te traz para o campo da batalha dele. Então aí você vai usar qual livro se o cara não tem livro? Ele inventa uma tese, você vai ter que refutar a tese dele se você não tem uma prévia para você estudar, para saber onde você está entrando. Então, outra coisa, ele não representa nada, nem ninguém. Vai debater para quê? Quem que você quer ganhar para Cristo com aquele debate? Porque debate para mim é para ganhar as pessoas para Cristo, né? Então, deixando isso aí muito claro, eu só debato quando é líder de seita, quando representa a organização, e o meu debate é para valer, não é para jogar confete. Eu faço a coisa séria. Muito bem, mas hoje nós vamos falar aqui de um recorte dessa entrevista que o senhor Rodrigo Silva deu aqui ao pastor César Cavalcante, e ele falou uma coisa muito interessante, que ele acharia muito natural chegar lá no céu e encontrar embaixo da árvore da vida Jacó Armínio, João Calvino e Ellen White batendo um papo. Então eu vou dar a resposta para ele sobre esse assunto, e eu peço para você assistir esse vídeo até o final, porque algumas coisas
a pessoa está brincando, né? A pessoa não está falando sério. Isso não é uma coisa séria. Ou está demonstrando uma ignorância teológica, histórica fantástica. Tá bom? Então já eu volto para explicar isso aí. Antes, minha propaganda rápida aqui. Por favor, se inscreva no canal se você não for inscrito. Se possível, compartilhe o nosso vídeo. E curta, se for possível. Também, se você quer participar da nossa família, colaborando, inscreva-se no Apoie-se. Todo dia 30, às 22 horas aqui no canal, a gente pega os nomes dos inscritos, dos nossos apoiadores, e a gente faz sorteios aqui de materiais, livros apologéticos, para abençoar a vida dessas pessoas que colaboram conosco, pelo menos de algumas. Tá? Outra coisa, se você puder baixar o app do CACP, é gratuito para todas as plataformas. Também eu estou indicando o curso do Instituto Teologar do meu amigo pastor Tarles Elias, tá aí o curso. Tem um link aí, ó, você barra CACP, você vai lá, clica nesse link, coloca lá também o CACP como cupom, você vai ter 50% de desconto, é um curso muito bom, eles fizeram uma belíssima obra aí com esse curso de apologética, tá bom? Vamos então aqui assistir e já eu volto, vamos lá. O meu céu, se eu chegar no céu e encontrar Armênio, Jacó Armínio e João Calvino sentados debaixo da árvore da vida, conversando com Ellen White, eu não vou me surpreender. Ah, eu vou me surpreender. Eu vou me surpreender. Eu vou ficar muito surpreso. Bom, ai, meu Deus do céu, meu Pai Celestial, eu vou ficar muito surpreso. Mas, vamos lá. O Dr. Rodrigo Silva, essa aqui são as institutas da editora, deixa eu pegar aqui, acho que é Cultura Cristã, que é a editora presbiteriana, Cultura Cristã. Ela é instituta comentada, para mim, as melhores institutas que tem. Eu já as li. Por incrível que pareça, as obras do Armínio que eu vou mostrar para vocês aqui, eu não li toda ela. Mas as institutas eu as li e as cataloguei. Está aqui as institutas. Então, se você, Dr. Rodrigo Silva, quer conhecer, quer saber se o João Calvino vai sentar junto com o Jacó Armínio e a Ellen White embaixo da árvore da vida, leia as institutas. Eu acho que se faz necessário o senhor meditar um pouquinho. Vou explicar já algumas questões por que estou dizendo isso. Tá? Uma outra obra interessante de se ler, né, para saber o que pensava Jacó Armínio, está aqui, ó, é as obras de Armínio. São 3 livros pesados, porque isso aqui é a tese de mestrado ou doutorado dele. Então, enquanto o Calvino ele escreveu para os reis, para os leigos, essa coleção aqui, as obras de Armínio, ela foi escrita para ser uma obra de mestrado ou doutorado dele, que ele fez lá em Genebra. Ele era professor justamente na faculdade fundada por Calvino. Então, é uma obra excelente, eu já li metade do primeiro. Veja que eu não consegui terminar, mas a gente já fez uma pesquisa nela, li metade do primeiro, e eu já sei, já dá para você saber as variantes do pensamento de Jacó Armínio. Também, Dr. Rodrigo Silva, ou você que está nos assistindo e quer saber se é possível ter essas 3 pessoas assentadas embaixo da árvore da vida, está aqui, olha, que é o resumo do calvinismo, né? É a sistematização desse calvinismo, o Catecismo Maior de Westminster, tá? Hoje da igreja presbiteriana. Seria interessante, então, a leitura, a observância disso aqui, para depois, no caso do senhor Rodrigo Silva, ele comparar, fazer uma teologia comparada com a teologia da Ellen G. White. Primeira questão a ser observada. Tanto Calvino quanto Armínio não aceitava nenhum outro profeta inspirado do mesmo nível das Escrituras. Só a Escritura é nesse sentido. Todos os protestantes, daquele tempo até hoje, não aceitam essa ideia de outras escrituras sagradas no mesmo nível da Bíblia. Porque na Igreja Católica, eles refutaram o catolicismo, havia uma pirâmide escriturística. A Bíblia Sagrada, a Cátedra de Pedro e as obras patrísticas, que são a tradição da igreja. Todo esse balaio de escrituras formam
o que realmente creem a Igreja Católica. Diante desse fato, os reformadores, eles rechaçaram isso e defenderam a tese de sola escritura. Então, jamais um reformador, jamais, vai aceitar um profeta inspirado no mesmo nível dos profetas bíblicos. Jamais. Mesmo as igrejas continuistas, que acreditam que os dons continuam vivos na vida da igreja, eles entendem que todas essas atividades do Espírito Santo, se forem verdadeiras, estão de acordo com a Bíblia Sagrada ou sob a autoridade da Bíblia Sagrada. É o que está em 1 Coríntios 14, quando alguém está profetizando, os demais estão julgando. Julgando com o quê? Com a palavra de Deus. Se aquilo não estiver de acordo, o profeta, seja ele quem quer que seja ele pastor, dono de igreja, é um falso profeta, se não estiver de acordo com a palavra de Deus. Tá bom? Então esse é o primeiro ponto que eu estou aqui destacando só algumas coisas. Segunda questão a observar é que qualquer reformador, de qualquer linha, seja calvinista ou arminiano, não aceita a ideia de que a obra de Jesus não foi terminada na cruz. Tetelestai. O autor de Hebreus, no capítulo 7, deixa muito claro que Jesus, ali na cruz do Calvário, terminou aquela obra. Acabou. A obra da cruz é acabada, é terminada. Não há mais nada a ser feito. Então, essa ideia de juízo investigativo, pela minha pesquisa, que sempre estou estudando aí a teologia reformada e a própria teologia protestante em geral, isso cheira à beira do esoterismo, do espiritismo, do satanismo, porque não é admissível uma ideia de negar a obra da cruz do Calvário, a redenção completa na cruz do Calvário. Pior, um tal de um juízo investigativo que a partir de 1844 Jesus estaria terminando o que ele começou e ainda não acabou. Isso para os reformadores seria indigesto ao extremo, tá certo? E outra coisa, e aqui é muito importante isso, jamais qualquer um dos reformadores iria supor que os nossos pecados, no final de todas as coisas, como ensina o juízo investigativo, seria pego os nossos pecados e colocado nas costas de Satanás. O diabo não pode ser corredentor. O diabo não é corredentor. Jamais um reformador, um protestante verdadeiro, aceitaria uma aberração teológica dessa. Por fim, mais duas observações, porque eu poderia fazer mais de 100 observações aqui. Mas aqui no Catecismo Maior de Westminster, a teologia reformada diz que o domingo é o dia do Senhor e não o sábado. Com muita clareza, eles afirmam isso. E aí, Dr. Rodrigo Silva, como é que pode pessoas guardadoras do domingo como o dia do Senhor, literalmente, porque eles eram até um pouco radicais na guarda desse dia, como é que pode essas pessoas serem pessoas salvas? Se a Ellen G. White disse a guarda do sábado ou a santificação da guarda sabática importa em salvação eterna. Como é que pode? Aí que está a grande questão. Jamais um guardador de domingo, um comedor de torresmo, como eram os reformadores, estaria no mesmo céu de Ellen G. White, porque as coisas são excludentes. E por fim, para eu terminar essa minha analogia aqui, rápida, todos os reformadores acreditavam e acreditam na imortalidade da alma. E a doutrina da imortalidade da alma, ela é imprescindível, primeiro para a cristologia, porque na hora que os adventistas, dizendo que creem na Trindade, tentam explicar Jesus, Deus e homem ao mesmo tempo, e na morte do Jesus homem, eles extinguem Jesus, isso vira um marasmo teológico. Tem até um vídeo aqui no canal, onde o Dr. Wilson Paroche fica perdido com essa questão, onde estaria a alma de Jesus? Porque imagine a segunda pessoa da divindade por 3 dias inexistente, porque o adventismo não ensina o som da alma,
Eu já falei aqui, eles usam o termo, mas não é o fato. Eles ensinam o aniquilamento da alma até a ressurreição. Imagine a alma de Jesus aniquilada. Então, primeiro, a imortalidade da alma é indispensável à teologia protestante, porque nós entendemos que a imortalidade da alma, se ela não existir, se ela não for factual, compromete a Trindade. Segundo, a imortalidade da alma, ela já define quem está ou não salvo. Porque os salvos vão para o paraíso e os perdidos vão para o lugar de tormento. Depois, lá no juízo, é para confirmação. Mas, quando a pessoa morre, a sua alma consciente ou vai para o lugar dos salvos ou vai para o lugar dos perdidos. E aí, meu querido, não tem como você encaixar isso com a doutrina do juízo investigativo. E por fim, Ellen G. White fala com todas as letras que a doutrina da imortalidade da alma é uma doutrina de Satanás. Ela, de maneira obtusada, vai lá em Gênesis capítulo 3, a partir do verso 5, e diz que o diabo ofereceu imortalidade para Adão e Eva. Meu Deus, que obtusidade é isso? Porque Adão e Eva tinham uma árvore de imortalidade no seu quintal, a árvore da vida. Para que eles iam querer imortalidade? Outra coisa, eles não tinham pecado. Onde não há pecado, não há morte. Então, imortalidade não seria algo que comoveria o coração de Adão e Eva. Com o que Satanás tentou Adão e Eva? Está lá no versículo 5 e 6. Com o que tentou o coração dele, ou seja, ser igual a Deus. Ele fala para Adão e Eva, se vocês comerem desse fruto, seus olhos vão se abrir e vão conhecer o bem e o mal como Deus. Vocês serão como Deus. Esse é o fato. Mas Ellen White falava que, na verdade, era imortalidade, porque ela estava defendendo a doutrina do juízo investigativo, e a doutrina do juízo investigativo é incompatível com a doutrina da imortalidade da alma. Então, ela, de maneira visceral, vai dizer que não, isso é coisa do diabo. Gente, eu estou só mostrando para vocês que jamais Jacó Armínio, João Calvino e Ellen White estarão debaixo da mesma árvore. Jamais. Porque as teologias são excludentes. Agora, se realmente o que esses homens escreveram, o que a teologia reformada produziu, a teologia protestante produziu, é suficiente para a salvação do homem, para que a Ellen White teve essas revelações que nenhum desses homens tiveram? Desses reformadores? Para quê? Para que serve a teologia adventista, então? É pueril? É inútil? Gente, o Dr. Rodrigo Silva sabe que são teologias excludentes. Se você crê na teologia protestante, você não pode crer na teologia adventista. E se você crê que a teologia adventista é a verdade, as demais teologias são a mentira, porque são incompatíveis. Então, assim, o Rodrigo Silva, como ele mesmo disse, ele defende uma facção dentro da igreja adventista. Ele não é a igreja adventista, porque ela é rachada a instituição. É só você assistir aí o site do IAGE, por exemplo, o pessoal que escreveu a Bíblia da Ellen G. White, uma edição que não é da Casa Publicadora Brasileira, é independente. Porque mesmo dentro do adventismo, eles não chegam a um acordo. É uma instituição rachada. Eu já fiz vídeos aqui falando dessa questão. Agora, o núcleo duro da instituição, que inclusive Ted Wilson preside, ele é radical, ele é whiteano. Ele é idolátrico. E ele entende que Ellen G. White é inspirado no mesmo nível que as Escrituras. E ele entende que as verdades adventistas são imprescindíveis para a salvação do indivíduo. Tanto que Ellen White falou, ai de quem mexer um alfinete dessas mensagens. O entendimento dessas mensagens é de vital importância para a salvação das almas. Ou seja, a teologia adventista é que traz a verdadeira salvação. Então, gente, eu estou só aqui mostrando a verdade para vocês. Eu não tenho digamos assim, a polidez de vir com conversa fiada para cima de vocês. Eu não sou assim. Eu digo a verdade para as pessoas. Temos muitas heresias aí para combater. Não vamos ceder ao que está nos cercando aí, com o poder de mídia, com o poder do politicamente correto. Vamos manter a verdade.
andar na verdade e viver por ela. Então, resumindo aqui o meu vídeo, Dr. Rodrigo, compra lá na CPAD as obras de Armínio, o senhor vai gostar, e as Institutas do Calvino em 4 volumes da Cultura Cristã. E esse catecismo aqui o senhor acha até na internet para baixar. O Catecismo Maior do Westminster, dá uma estudada. Eu acho que o senhor vai entender que as teologias são incompatíveis, tá certo? E a sua árvore da vida aí não tem como ela abraçar todo esse tipo de doutrina. Ou uma coisa é verdade, ou a outra coisa é verdade. É impossível 2 verdades, uma excludente da outra, estarem certas ao mesmo tempo. Então fique atento com isso. Gente, muito obrigado aí pela sua audiência. Estejam orando por nós. Talvez na quinta-feira que vem, vai ser dia 20, se não me engano, dia 20, eu estarei em São Paulo, num bate-papo lá com o pastor César Cavalcante. E depois, se o senhor Rodrigo Silva estiver com um espírito bom para conversar, nós debateremos com ele de acordo com as regras da Rádio Musical FM. Estamos à disposição aqui sempre. Um grande abraço e que Deus te abençoe.